Boas palavras, poesias e reflexões. Saudações a todos os que nos acompanham aqui no canal Paz e Bem neste sábado e também aos que nos acompanham pela Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Nós hoje estamos terminando o mês de março dedicado às mulheres e fizemos programas falando sobre a questão do feminino, dos direitos da mulher. E hoje vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão dos direitos da mulher que começaram a se fortalecer mais a partir do século XX, mas ainda estamos muito longe de ter uma situação ideal, de ganharmos os mesmos salários, de sermos reconhecidas, de participarmos equitativamente da política, enfim, de termos o trabalho feminino tão valorizado e reconhecido quanto o masculino, de acabarmos com a violência doméstica, com o feminicídio, enfim, com todas essas mazelas do patriarcado, terríveis mazelas do patriarcado, que já vêm sendo combatidas há muito tempo, mas que há uma resistência social muito grande de se modificar. Inclusive porque muitas vezes as próprias mulheres internalizam o patriarcado, o machismo, e não são capazes de resistir e de se opor ao machismo como poderiam e deveriam, né? Ficam paralisadas, às vezes inconscientes, de que estão sendo exploradas, abusadas, oprimidas. Né? Então é preciso ainda martelar, falar, reivindicar, trabalhar, educar as novas gerações para a extinção completa do patriarcado. Mas eu queria comentar com vocês o seguinte, né? O processo de libertação, de emancipação feminina, ela começa, enfim, a partir da Revolução Francesa, um pouco, porque já tínhamos lá as mulheres, as cidadãs que participaram da Revolução, mas a coisa caminha de maneira muito devagar. Depois, no final do século XIX, começam os movimentos. Isso, a Revolução Francesa, final do século XVIII, já passei 100 anos, né? Algumas mulheres se destacaram, lutaram, se empenharam, mas assim, no final do século XIX é que começam os movimentos sufragistas, né? Sufragistas no sentido da mulher querer ter o direito de votar como o homem tinha. E afinal, né, o que acontece? Mas de fato a mulher em massa sai de casa para trabalhar na Segunda Guerra Mundial, né, a partir do momento em que os homens foram para a guerra, né, e as mulheres tiveram que ir para as fábricas e etc. E é outro fator também de emancipação da mulher no século XX, depois da guerra, foi a pílula anticoncepcional, né, porque em torno da opressão da mulher existia toda a ideia do mito da virgindade, da mãe, né, que tinha que casar, ser virgem, ser mãe, né? A partir do momento que a mulher pode ter a sua liberação sexual com a pílula anticoncepcional, então há uma revolução, né? Então, as duas grandes revoluções do século XX que proporcionaram a saída da mulher de casa foi a Segunda Guerra Mundial e a pílula. Mas o que acontece, né? Nós estamos falando de revoluções dentro de uma sociedade que não é revolucionária, de uma sociedade em que o ser humano, seja homem, seja mulher, é explorado, aliás, seja criança também, né, é explorado no mundo do trabalho. Né? Então, o que aconteceu? A mulher saiu de casa para trabalhar, depois, quando termina a guerra, há todo aquele discurso dos anos dourados, e capitaneado, né, pelo American Dream Way of Life, né, em que aparecem aquelas mulheres vestidinhas de vestido rodado, com o forno na mão, as propagandas de eletrodomésticos americanos, né, que as mulheres assim, todas com a bandeja na mão, recebendo o marido para jantar, essa coisa extremamente machista, né, tentando remanejar a mulher para de volta para casa, né, de volta para casa. Ela já tinha saído, já tinha experimentado o gosto de ter o seu próprio dinheiro, de ter um pouco de emancipação. Então há um investimento aí para que a mulher volte para casa, mas ela não vai voltar, totalmente não vai voltar, e nunca mais voltou, né? E não vai voltar mais, né?
Quer dizer, há mulheres, uma outra aí que gostam, que querem, que preferem ficar apenas no âmbito doméstico, mas a mulher não vai ficar mais em casa, não vai ficar, mesmo porque o mercado de trabalho precisa também da presença da mulher. Mas o problema é que este mercado é um mercado injusto, é um mercado explorador, que já triturava os homens e agora tritura homens e mulheres, né? Então, e cada vez mais com o avanço de uma ideologia e de uma prática neoliberal, porque vejam, o liberalismo está estabelecido, né, desde a Idade Moderna, né, que começa com o mercantilismo, enfim, com toda a revolução, depois com a Revolução Industrial, mas o neoliberalismo, que é mais recente, a partir da década de 80, de 90, é assim, é o capitalismo levado ao seu extremo, né? Nós retrocedemos, inclusive, nós estamos vendo isso no Brasil, mas em todo o mundo aconteceu, nós retrocedemos historicamente, então conquistas de direitos trabalhistas, de aposentadoria, isso foi na Espanha, no Chile, enfim, aqui no Brasil, recentemente, perdemos muitos direitos, então há um retrocesso em relação a direitos, né? E aí, tanto do homem quanto da mulher, porque a mulher aí faz parte do mercado de trabalho, ela nunca conseguiu os mesmos salários que os homens têm, né? Ainda não conseguiu, e no entanto já está perdendo aquilo que também os homens estão perdendo, né? Vejam só que coisa incrível. Então, o que nós observamos? Que as mulheres saíram para se emancipar, para terem seu próprio dinheiro. É muito bom que tenham, é muito bom que participem do mundo e não fiquem encarceradas no gineceu, como ficavam as gregas, ou na cozinha, enfim. Não só porque é bom para elas, é bom para o mundo ter a participação feminina, porque é outra perspectiva. Quando a mulher se engaja num projeto, ela tem outras visões, né? Vemos, por exemplo, que a medicina, eu sempre falo sobre isso, né? A medicina, que até hoje é uma medicina de vencer a morte, porque é o orgulho do homem, né, que quer vencer a morte, que faz a cirurgia, que cura, a medicina que quer curar a qualquer custo. Quem foi que trouxe para a medicina a consciência de que a medicina não vai curar sempre? Aliás, ela sempre um dia vai ter que enfrentar a morte. Foram duas mulheres, Elizabeth Kubler-Ross e Cicely Saunders, que uma criadora da tanatologia e a outra dos cuidados paliativos. Aliás, as duas se encontraram e trocaram ideias, né? Então, por quê? Porque a mulher tem essa compreensão do cuidar, né? E não só do ego que quer vencer a morte, como a medicina até então meramente masculina pretendia fazer, né? Então, a perspectiva, esse é um exemplo, né, da perspectiva feminina trazida, né, para o mundo da realidade, o mundo do trabalho, enfim. Mas há mulheres que também, né, se deixam modelar por uma perspectiva meramente masculina, no mau sentido da palavra, né, do patriarcado, do machismo. Então também se tornam competitivas, frias, falta de empatia, coisa que os homens no mundo corporativo há muito tempo têm, e muitas vezes hoje as mulheres, para se integrar neste mundo, passam a agir desta mesma maneira. Mas o que eu queria dizer é que nós não podemos pensar, e nisso os marxistas têm razão, né, que a gente não tem como pensar uma plena emancipação da mulher se o mundo não se emancipar todo, né? Se nós não tivermos uma mudança estrutural que modifique, que transforme essa estrutura de exploração do homem pelo homem, em que as pessoas precisam trabalhar 10, 12 horas, sem folga, sem direito a ter uma vida privada, a ter família, ao lazer, sem direito à participação nos lucros, né, da empresa. Ou seja, este modelo que cada vez mais está oprimindo o ser humano, porque exatamente com o avanço do neoliberalismo, com o projeto neoliberal, nós perdemos os poucos direitos que tínhamos, né, e houve um retrocesso em tudo isso. Então, a mulher que já não tinha conquistado todos os direitos que os homens já tinham, né, perde também, e perde mais ainda. E perde duplamente, porque quando a mulher quer, e muitas vezes quer, e com razão quer, ser mãe,
ela fica dividida entre o trabalhar fora, o ser mãe, e o trabalhar fora significa trabalhar exaustivamente, ininterruptamente, sem direito a nada hoje em dia, muito pouco, né? Cada vez mais opressor. Então, dependendo do local, nós temos, por exemplo, o máximo dessa ausência de direitos na China, né? Muitas mulheres, homens e mulheres, dormem nas fábricas lá, dormem nos seus trabalhos e vêm os filhos uma vez por mês, que ficam com os avós. Eu já li reportagens a respeito disso, né? Ou, por exemplo, no Japão, que as pessoas morrem, né, de trabalhar, de excesso de trabalho, morrem, de repente apaga por excesso de trabalho. Essa semana eu li uma reportagem que está vindo um movimento na China, que é o ficar sem fazer nada. Jovens estão desistindo do trabalho, estão ficando parados, assim, sem fazer nada. Estou exatamente tentando sair desta neurose de trabalhar, porque lá eles trabalham assim, 6 dias por semana, 12 horas por dia e assim vai. Mas só que esse sistema, né, opressor, ele já está no Ocidente também, né? E ele faz parte do mundo, né? Do mundo, que o mundo é um só hoje, né? Não existe mais. As pessoas estão achando que ainda existe comunismo e capitalismo, não existe nada. Tudo é capitalismo, inclusive da China, inclusive na Rússia, né? Nós temos ditaduras lá, por exemplo, na Rússia nós temos o Partido Comunista que ainda existe lá, mas o sistema econômico é capitalista, né? Tem grandes empresários, grandes corporações chinesas, né? E as pessoas são empregadas e exploradas por essas corporações. Então não é comunismo, nem comunismo de Estado, nada, né? Então não existe no mundo nenhum sistema que, aliás, também quando houve esses sistemas na União Soviética ou na China maoísta, também eram opressores, né? Eu, como anarquista, não gosto de nenhum tipo de ditadura, nem de direita nem de esquerda, mas seja como for, o que acontece é que a mulher, num sistema de opressão, é sempre a parte mais fraca, porque ela já nem sequer conquistou aquilo que ela queria ou poderia conquistar do seu pleno direito. As crianças, então, eu nem digo, porque essas também são a parte mais fraca, porque se não está lá o pai e nem a mãe, porque ambos estão absorvidos, explorados, escravizados pelo mercado de trabalho, a criança não tem o amparo e a presença materna e paterna de que precisa, que necessita e que é do seu direito. Então, pensando aqui um pouco nessa questão da mulher ativa em todos os sentidos, eu quero hoje fazer uma breve homenagem de um texto que eu escrevi anos atrás, que eu vou compartilhar com vocês, mas eu vou entremeando alguns comentários, né, nesse texto para falar dessas mulheres que eu vou homenagear, né? Então, o texto é: lugar de mulher é onde? Na arte, fazendo poesia como Safo e Cecília Meirelles, compondo música como Chiquinha Gonzaga e Fanny Mendelssohn, pintando como Frida Kahlo e Tarsila do Amaral. Quem foi Safo? Safo foi uma poeta grega que viveu 600 anos antes de Cristo. Só um versinho dela: o amor. O amor agita meu espírito como se fosse um vendaval a desabar sobre os carvalhos. E a Cecília Meirelles, a poeta brasileira que todo mundo conhece? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. A Fanny Mendelssohn foi uma compositora alemã, irmã do compositor Felix Mendelssohn, e que foi impedida, né, por seu pai, por seu irmão, de exercer a música de modo profissional, né? Mas apesar disso ela regia orquestra, compunha, viveu só 42 anos e compôs mais de 400 obras. Chiquinha Gonzaga, todo mundo conhece, foi a criadora do chorinho, uma das criadoras do chorinho, do samba no Brasil, maravilhosa Chiquinha Gonzaga, que morreu em 1935. Também
abriu alas, né? Lembrando da música dela, para as mulheres que viriam. Frida Kahlo, pintora mexicana, socialista, né? E que apesar de ser uma mulher que deu uma contribuição incrível, né, à pintura, às artes, teve uma relação extremamente abusiva com o seu parceiro Diego, né, Rivera, que era também pintor e que estabelecia uma relação com ela. Ela não conseguiu se colocar diante de uma relação abusiva como que ela teve por esse homem por quem ela era apaixonadíssima. Tarsila do Amaral, essa pintora brasileira também fantástica, né, que morreu em 1973 e que participou do movimento da arte moderna e deu uma contribuição colorida, originalíssima à pintura brasileira. Continuando, o lugar de mulher é na filosofia, como Hepátia, na Alexandria, também astrônoma e educadora, na teologia, como Hildegard von Bingen, na Alemanha medieval, que também compunha e conhecia ervas que curam. Então, Hepátia de Alexandria, que foi filósofa, astrônoma, matemática, que viveu entre 360 e 415. Essa mulher foi um colosso, mas foi morta, apedrejada, esquartejada por cristãos. Porque então já estava num momento histórico em que cristãos estavam se tornando perseguidores, deixando de ser perseguidos, mas já tinham tomado o poder do Império Romano e já estavam perseguindo os chamados pagãos. E ela, uma mulher, né, que era professora, que era respeitadíssima, foi sacrificada por cristãos fanáticos, porque diziam que ela era uma bruxa. Então começa aí a perseguição às bruxas, né? Hildegard von Bingen foi uma mulher extraordinária que viveu de 1098 a 1179, vejam, em plena Idade Média. E, no entanto, ela foi compositora de cantos gregorianos. Ela filosofava, escrevia, era teóloga. Ela criou, até hoje tem as publicações dela, que são estudadas, né? Receitas de fitoterapia, terapias naturais. Enfim, ela era chamada da vidente, como vidente de Bingen, né? Porque ela tinha uma percepção extrasensorial, diríamos hoje, era uma profetisa, né? E dizia-se inspirada pelo próprio Cristo. Lugar de mulher é na saúde, como Florence Nightingale, que criou a enfermagem, ergueu a enfermagem à profissão e missão, como Elizabeth Kubler-Ross, que criou a tanatologia, como Cicely Saunders, que criou os cuidados paliativos. Né? A Florence Nightingale foi uma enfermeira inglesa que morreu em 1910 e foi a primeira pessoa que criou a profissão de enfermagem. Né? E Elizabeth Kubler-Ross, essa médica suíça fantástica que escreveu inúmeros livros, né, sobre tanatologia, o cuidado diante da morte. E assim também a Cicely Saunders, médica, enfermeira inglesa. Na ciência, lugar de mulher é na ciência, como Marie Curie, 2 vezes prêmio Nobel, física, química, como Nise da Silveira, humanizando a psiquiatria brasileira. Né? A Marie Curie era química, física polonesa, radicada na França, e ela foi a única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel, um de física e outro de química. Né? E a Nise da Silveira, que tem uma história belíssima, uma psiquiatra brasileira, que introduziu a arte na psiquiatria, humanizou a psiquiatria. Lugar de mulher é na educação, como a médica educadora italiana Maria Montessori, como a Anália Franco, a semeadora de creches e ideias libertadoras. Maria Montessori, a primeira mulher a se formar médica na Itália e que foi uma educadora fantástica, que trabalhou pela formulação dos direitos internacionais da criança. A Anália Franco, que semeou, que fundou mais de 100 escolas infantis no estado de São Paulo, espírita, educadora, feminista, né, que trabalhou pela emancipação da mulher também. E, finalmente, lugar de mulher também é em casa, âncora da família, parceira igual, esteio emocional, senso prático e capacidade de organizar, decidir e de se ocupar de tantas coisas ao mesmo tempo e de maneira tão bem feita. O de ser mãe, dom sagrado, e dar o leite e o afeto, as primeiras palavras e as primeiras orações, os primeiros afagos e as sólidas orientações pela vida fora.
Na cozinha, artesã de delícias que acolhem, que são gestos de amor. Lugar de mulher também o de cuidar, o de se dar, o de confortar, o de ser sempre. Quer dizer, a mulher, para ser profissional, para ser artista, cientista, ela não precisaria, não deveria ter que renunciar ao seu, ao seu dom, né? Se ela não quiser renunciar, ao seu dom de ser mãe. Né? Mas não é isso que nós vemos, porque sempre são coisas excludentes para a mulher. Né? Eu me lembro, eu sempre cito aqui, que existem algumas fotos, por exemplo, eu tenho visto as fotos, eu acompanho o Gilberto Gil, que é um homem que eu admiro muitíssimo, adoro, né? Adoro a música dele, e a família que ele constituiu. Então vejam, vocês já viram alguma foto de uma mulher que seja super famosa, que tenha um trabalho na ciência, na arte, uma família imensa? Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Vocês veem homens. Por exemplo, Gilberto Gil é um grande compositor, um grande músico, e ele aparece com a família inteira, filhos, netos, a esposa, todo mundo, bisnetos, todo mundo ali. Vocês já viram uma mulher com isso? Nunca. Porque ou a mulher se dedica a ser algo extraordinário, ou ela se dedica a uma família. Né? Agora, você vê homens cujas mulheres acompanham, né, o homem para fazer um grande trabalho. Mas você não vê homens que estão ao lado de uma mulher para fazer um grande trabalho. Né? E aí a mulher é obrigada a escolher, né, entre ser mãe e fazer um grande trabalho. Nós, mulheres, podemos ser e fazer tudo o que quisermos, podemos fazer tudo com o sentido delicado de busca de perfeição, com a entrega e a paixão, com a força que nos anima e com a garra que nos move. Mas nós, mulheres, queremos sempre mais reconhecimento de igualdade, sempre mais respeito como seres humanos e a abolição completa de toda a violência, de todo o abuso e de todo o machismo que ainda habita na mente de homens e mulheres neste planeta. Então essa é a nossa reflexão de hoje, né? Convocando a todas nós que possamos permanecer nessa luta tão difícil, mas que vamos conseguir esta plena igualdade, esta plena dignidade que não nos cabe, aqui não nos cabe jamais renunciar, né? Com todos o preenchimento de todos os nossos sonhos e todos os nossos desejos, para que o mundo possa ser de fato melhor, mais humano, mais igualitário e mais justo. Então ficamos por aqui nesse sábado, voltamos na semana que vem.